Olá! Você está procurando um cãozinho para uma pessoa idosa? Você é uma pessoa idosa ou de repente você está procurando para sua mãe, para o seu pai, para sua avó ou seu avô? Nesse vídeo eu vou falar a respeito de quais são as melhores opções de um cãozinho para uma pessoa com mais idade, né? Vamos começar para a primeira raça que eu separei pensando em idosos. E essa primeira raça, ela não é uma raça, ela é um vira-lata. Por que vira-lata, gente? O bacana do vira-lata é que a gente pode adotá-los em várias idades. Um filhote para uma pessoa idosa, ele pode ser realmente um desafio muito grande, porque eles estão numa fase bem diferente de vida, né? Um filhote, ele demanda ser educado, ser socializado, ele tem muita energia, ele precisa de muita atividade mental, muitas vezes precisa de passeio, sem falar de toda a confusão que o filhote arruma, né? De destruir objetos. Então, a gente precisa direcionar muito bem esse filhote. Então, muitas vezes, para uma pessoa idosa, pode ser interessante adotar o quê? Um adulto, ou um cachorro até de mais idade, por que não? Por que não podemos ter 2 senhores ou 2 senhoras numa casa, não é? Que, de forma geral, os adultos ou os cães mais idosos, eles muitas vezes são os últimos a serem adotados, né? Porque as pessoas buscam mais os filhotes. Então, é uma estratégia muito interessante para uma pessoa idosa adotar um vira-lata mais velho. A segunda raça que eu separei aqui para vocês é o Whippet. Não é uma raça assim tão popular no Brasil, a gente não vê muitos Whippets, e aí entra também os galguinhos italianos, o Whippets. É uma raça que tem um tamanho ali, o galguinho italiano ele é menorzinho, o Whippet ele pode chegar ali nos 12 quilos, mas é uma raça que, apesar de até ser grandinho, o Whippet, né, ele ainda assim é delicado. Então, ele dificilmente vai machucar a pele de uma pessoa que pode ser mais fininha, por ser idosa, né? Então, ele é um cachorro que é delicado, porém, ele é um cachorro que pode sim precisar de atividade física, né? Porque, afinal de contas, é um cachorro de corrida. Mas, de forma geral, mesmo ele sendo um cão de corrida, eles costumam ser muito calmos em casa, assim. Eles são muito parceirinhos para aquele dia frio com chuvas, de ficar embaixo das cobertas vendo um filminho. O Whippet é muito parceirinho desse tipo de dia, até porque eles são muito friorentos. O que a gente precisa ficar atento só é que é uma raça que pode apresentar risco de fraturas, especialmente quando filhote. Como ele tem o ossinho mais fininho, ele tem esse risco maior de fraturas, então a gente tem que tomar cuidado, que eles ficam pulando e fazendo coisas do tipo e eles podem se machucar. Outra questão que precisa ser considerada nos Whippets é que eles têm uma tendência genética a ter uma doença que causa cegueira, é uma doença degenerativa nos olhos e isso pode levar a cegueira, então é importante também ficar muito atento aonde se compra esse cão, se existe o controle dessa doença nesse canil. Outra raça que eu separei para vocês aqui, a terceira raça, é o Pug. Pug é uma raça muito interessante para pessoas com mais idade ou com menos energia, porque é uma raça muito tranquila, né? Fora a fase de filhote, que ele pode ser um pouquinho mais agitado, os Pugs, eles costumam ser muito bonachões, é aquela raça que dorme bastante, né? Costuma ser uma raça bastante calma. Então, eles são muito parceirinhos e muito companheiros e exigem pouca atividade física aí para quem não tem como fazer muita. Combina muito bem, certo? O que eles têm de probleminhas que a gente deve ficar atento, que pode gerar aí alguma preocupação? Eles podem ser sujeitos aí a alergias. Por ser braquicefálico, a gente tem que tomar muito cuidado em dias quentes, não muito calor, porque eles sofrem muito com o calor. Os cães braquicefálicos, eles podem apresentar hipertermia muito fácil, né? Então não pode sair num dia de muito sol. E a questão ortopédica também, eles têm alguns probleminhas, algumas alterações que a gente precisa ficar de olho, mas isso muitos cães têm, né? Então a gente precisa só cuidar, né? A gente tem que pensar que quando a gente está considerando o cão para uma pessoa idosa, a gente tem que entender quem é essa pessoa idosa. Por exemplo,
Ou tem que ser uma pessoa que está apta, né, a cuidar do cãozinho e atender suas necessidades, tem locomoção para isso, etc. Ou precisa ter alguém responsável por esse cãozinho que faça esses cuidados. Outra raça que eu separei para vocês aqui foi o Maltês. O Maltês é uma raça interessante porque ele é bem pequeno, então ele é bem portátil, é fácil de levar para todo lado. Ele pode ser interessante para uma pessoa que, de repente, um cadeirante, fica ali no colinho da pessoa. Eles são muito parceiros, são cães de companhia, então só que eles também são muito alegres, são divertidos, são engraçadinhos. O que pode ter de problema com eles é o fato deles eles podem ser muito latidores, por eles serem um pouquinho mais agitadinhos, pode precisar um pouquinho mais de passeio. E a gente precisa tomar cuidado com os pelos, né? É uma raça que precisa de pet shop, precisa de banho e tosa. E eles também podem ter alergias, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho também. O Shih Tzu é uma raça semelhante ao Maltês ali, nas suas características, né? Só que o Maltês é uma raça italiana, o Shih Tzu é do Tibete. Mas eles também são muito alegrinhos, muito felizinhos, costumam também ser muito dóceis, companheirinhos. São semelhantes nesse sentido, também precisa de banho e tosa, da mesma forma. Também são cães pequenos, embora um pouquinho maiores, né? O Maltês ali tem uns 3 quilos, já um Shih Tzu vai ter o dobro desse peso, um pouquinho mais. Então, mas ainda assim é muito fácil de carregar. Também pode ser um cão latidor, também pode apresentar alergias e eles podem também ter alterações nos olhos, porque eles têm aqueles olhinhos saltadinhos e esses olhinhos saltadinhos podem apresentar alguns problemas de ordem oftalmológica. A próxima raça que eu separei para vocês aqui é o Bichon Frise. Não é uma raça também muito conhecida no Brasil, as pessoas costumam confundi-lo com um poodle, porque eles realmente são muito parecidos. Os dois são branquinhos e peludinhos, mas o pelo tem uma diferença, se você observar ali nas imagens. É uma raça também muito apegada, muito companheiro, inclusive ele é tão apegado que ele pode ter o risco de ter ansiedade por separação, porque é uma raça que foi feita para companhia, então ele gosta de estar na companhia humana, também é um cachorro pequenininho, é brincalhão, é ativo, também precisa de cuidado com os pelos, mas é um pelo um pouquinho mais fácil, talvez, que o Maltês, mas assim, ainda precisa dos cuidados. Aí depois dele vem o Poodle. Poodle também é uma raça bacana, porém é talvez uma das mais agitadas aqui das que eu separei. Eles são muito inteligentes, muito motivados a serem treinados, são bacanas para treinar. Mas todo animal que gosta muito de ser treinado é porque ele exige bastante atividade mental. Mas pode ser uma raça bem interessante, também como o Bichon e como o Shih Tzu e como o Maltês podem ser raças que lá tem bastante. Mas aí tudo também pode ser melhorado com o uso de treino, né? Treino positivo. A próxima raça que eu separei para vocês aqui é o Chihuahua. Chihuahua, a gente tem que tomar cuidado para alguns públicos, mas também é uma raça portátil, é uma raça que tem um pelo fácil de cuidar, né? A não ser o de pelo longo, mas o de pelo curto tem um pelinho ali que dá para dar banho em casa tranquilamente, é fácil de cuidar. Mas não é aquela raça que gosta de ser esmagada e apertada, até porque eles são muito pequenos e eles se sentem fragilizados, se sentem vulneráveis por isso. Mas aí, dependendo do público, pode ser uma raça interessante. Se você ficar apertando demais no Chihuahua, você pode levar uma mordida. Então, se é o perfil de não ficar apertando esse filhote, mas curtir a companhia, ele vir no teu colo quando... Eles gostam de colo, eles não gostam de ser apertados, né? Porque eles são muito pequenos. Então, pode ser uma opção interessante para você ou para a pessoa que você está pensando. Aí, depois do nosso Chihuahua, nós temos o Pinscher, que na prática é muito parecido com o Chihuahua, pode apresentar agressividade, especialmente se as pessoas são de apertar muito. Não, também ele acaba sendo uma das raças que mais late aqui de todos, até porque o perfil dele inicialmente é de guarda. Mas quem nunca viu uma pessoa idosa com um Pinscher no colo não viveu o suficiente ainda, gente, precisa ver, porque parece que Pinscher e idosos combinam muito bem, assim, e o Pinscher ele é muito parceirinho, ele gosta muito
às vezes ele se apega muito ao seu tutor, à sua tutora, e ele pode ser bem grudinho, né? Então, é uma raça interessante, inclusive ele é muito robusto. Então, meu Deus, eles vivem muito, eles são muito saudáveis, é difícil você passar perto de levar no veterinário e tudo mais, eles são bem saudáveis mesmo. Próximo cãozinho da lista é o Cavalier. É um cachorro da nobreza, ele foi criado por reis, gente. Então ele é um cachorro muito especial em vários aspectos. Ele é muito bonitinho, ele é pequenininho, ele é muito dócil, ele não exige muita atividade e ele não é tão latidor. É uma raça bem bacaninha, mas ele tem algumas questões aí para se considerar. É uma raça que apresenta algumas doenças que podem ser sérias, né? Então é importante na hora de adquirir entender a saúde daquele animal. Eles têm uma tendência a ter problemas neurológicos, além de doenças cardíacas e algumas questões ortopédicas. E eles não são baratos, eles podem custar até R$7.000, então tem essa questão também. Mas é uma raça muito queridinha, muito interessante para pessoas de mais idade, não exige tanta atividade física também. Pode ser uma opção interessante, mas é importante se atentar aí à genética dele e saber que eles podem ter essas questões aí neurológicas. E o último cãozinho da lista é o Corgi. É uma raça que quem amava muito essa raça é a Rainha Elizabeth, tanto que ele ficou conhecido como os cachorros da rainha, o pessoal conhece dessa forma. Ele é um cachorro muito bonitinho, parece uma mistura de cachorro com coelho. Eles também, dessa lista, talvez sejam um dos mais agitadinhos também, eles gostam demais de atividade física, mas é aquilo, existem idosos e idosos, então pode ser que combine com o perfil da pessoa que você está pensando. Então, eles têm algumas... Então, eles são muito ativos, gostam de ser treinados, gostam de atividades mentais. Eles têm alguns riscos a problemas ortopédicos, então tem que cuidar muito da coluna dele e das articulações. E ele e alguns outros cãezinhos aqui, o Pug, eles têm tendência grande a engordar. Então, se a pessoa idosa que está procurando o cãozinho sofre daquela síndrome da mão caída, sabe aquela síndrome que a mão cai, assim, a mão não consegue segurar a comida e aí a comida cai para o cachorro? Tem muitas pessoas idosas que têm esse problema, assim, é um desafio da medicina. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se o cão tem uma tendência a ter problemas articulares ou de coluna e tendência a engordar, pode se tornar um grande problema isso no futuro, porque pode ser um cachorro que pode sofrer bastante por conta disso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da alimentação. As pessoas idosas têm essa questão, né, da vovó, de dar amor com comida, isso é muito comum, mas a gente precisa tomar cuidado porque amor demais pode causar sofrimento para esses indivíduos, né? Sobre algumas considerações a se fazer, né? Todos os cães, é sempre recomendado que a gente faça o treinamento e o adestramento desse indivíduo, para que a gente tenha um cão mais calminho, mais tranquilo, que você consiga se comunicar bem com ele. Então, independente do cachorrinho que for selecionado, o adestramento sempre é indicado. Aí, interessante saber que a gente promove, né, o serviço de adestramento. E também eu tenho o meu curso, caso você tenha interesse, eu vou deixar o link lá na descrição. É o Segredo do Filhote Educado e ele aborda justamente como educar bem um filhote. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, comenta aí pra gente saber que vocês estão curtindo meus vídeos, porque eu estou fazendo com muito carinho pra vocês, tá certo? Muito obrigada, até o próximo vídeo!